Paulo aos Gálatas, e hoje nós vamos estudar dos versículos 12 até o 31 do capítulo 4. Os irmãos que estão lá no som, o slide número 77. Gálatas 4, de 12 a 13, 12 a 31, e o título é A Liberdade dos Filhos Espirituais versus a Escravidão dos Filhos Carnais. Esse é mais ou menos o resumo desta parte toda aqui, desse capítulo 4 de Gálatas. Nós vamos iniciar orando ao Senhor nesse momento. Santo Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Te bendizer por mais esta noite que o Senhor nos traz até este lugar reservado, separado para o estudo da Tua Palavra, onde também o Teu povo se reúne para louvar, adorar o Teu nome. Nós queremos nesta hora suplicar a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine nossas mentes e corações para nós compreendermos e para que ainda mais creiamos na Tua Palavra. E também, ao mesmo tempo, que as Tuas verdades sejam aplicadas ao nosso coração e a nossas ações, de modo a que sejamos transformados por aquilo que nós aprendemos do Senhor, pela ação do Senhor nas nossas vidas. Te pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar aqui os estudos e, como os irmãos têm percebido, não foi sem motivo que eu escolhi Gálatas para estudar, porque Gálatas é a carta mais difícil que tem no Novo Testamento. E depois que os irmãos estudarem Gálatas, o resto fica fácil. Porque é muito difícil por causa de diversos termos, expressões que Paulo só usa nesta carta. E então, nosso objetivo aqui foi ter esse período de alguns dos estudos um pouco mais aprofundados. Nós já estamos indo para o final do capítulo 4, então nós temos mais 2 capítulos apenas. Isso quer dizer que com mais um mês e pouquinho, nós vamos terminar o estudo aos Gálatas. Aí depois, só para dar algumas informações aos irmãos, ainda vão sobrar algumas quintas-feiras que eu estarei no Brasil, que eu viajo para a Holanda na última semana de maio. Aí a gente vai ter um intervalo, provavelmente vai haver algum outro curso aqui nesse período, ministrado por outro pastor, e eu retornarei em agosto. Em agosto, eu estou planejando, então, fazer um estudo do Antigo Testamento, para ficar alternando um pouco, Então, a gente vai estudar o Antigo Testamento. Mas lá não vai ser possível fazer um estudo tão detalhado assim, porque não é a minha área de estudos. Minha área de estudos é o Novo Testamento. Então, eu não sei muita coisa de hebraico, só um pouco. Só consigo ler um pouquinho. Então, mas eu vou usar o Antigo Testamento para falar sobre o assunto da aliança de Deus. Estou planejando falar sobre isso. Estou falando muito sobre a aliança aqui em Gálatas, muitas vezes. E talvez pode ocorrer que os irmãos ainda não tenham feito um estudo aprofundado sobre a aliança, a doutrina da aliança no Antigo Testamento. E lá estão os fundamentos para a aliança do Novo Testamento. Um assunto muito importante para questões familiares. A gente aborda muito a questão da família relacionada à questão da aliança, mas também, evidentemente, toda a piedade cristã se baseia na aliança divina. Bom, isso ficará lá para o segundo semestre, Deus permitir, após o retorno, Vamos lá então, Gálatas capítulo 4, versos 12 a 31, é um texto mais longo hoje aqui. E eu vou começar, como sempre, usando aqui a minha tradução praticamente literal do texto. Como o texto é um pouco mais longo, eu não vou me deter tanto nos detalhes, vou apenas tentar fazer a leitura, só se for necessário. Eu vou dar algum destaque a alguma expressão grega aqui, porque senão vocês sabem, a gente fica o tempo todo aqui só na tradução e não consegue fazer as devidas observações. Bom, então Paulo ele começa com uma expressão interessante, Ele vinha argumentando até esse momento na carta aos Gálatas que Deus enviou Jesus ao mundo para tornar os crentes livres
de tutores e curadores, sejam esses tutores e curadores na forma da lei mosaica, ou seja na forma daqueles deuses pagãos, que ele usou o termo rudimentos desse mundo, né? É um termo que era muito usado naqueles dias, justamente para descrever demônios. O que nós chamamos de demônios, evidentemente que eles na época não entendiam que eram demônios, anjos caídos, entendiam que eram seres espirituais que agiam no mundo, né? Mas à luz do ensino bíblico, esses seres espirituais só podem ser demônios, e que estão por trás de deuses e de toda a idolatria daquele tempo. Paulo então diz que uma vez que Cristo veio na plenitude do tempo, o povo de Deus então está livre para poder entender a verdade, crer na verdade e ser salvo por causa dela. E por esse motivo, voltar àquelas práticas judaicas do Antigo Testamento seria um retrocesso. Aquelas práticas cerimoniais, sempre lembrando das três principais: a circuncisão, a dieta judaica e o calendário judaico. E se apegar a isso, então, seria para a pessoa um retrocesso, uma vez que ela já foi colocada na plenitude do tempo em Cristo. Quer dizer, voltar às práticas judaicas é voltar a um tempo ainda parcial, a um tempo ainda rudimentar, a um tempo ainda muito iniciante. É como se você já tivesse completado a faculdade, né, o terceiro grau, e aí você quer voltar ao primário. Você vai fazer outra vez o primário, vai voltar lá ao começo. Então, é essa comparação que Paulo está fazendo aqui quase que o tempo todo, né? E também essa é a comparação muito usada na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus está sempre fazendo essa comparação. Olha, a fé cristã, usando essa mesma linguagem que eu acabei de usar agora aqui, né? A fé cristã é a faculdade, a fé judaica é o primeiro grau, é o ensino básico, ou menos, o ensino fundamental. Não sei qual que agora que é o primeiro, qual que é o outro. É voltar à primeira série, lá, que a gente falava antigamente, né, do primário. Hoje não usa mais essa linguagem aí. A gente fala do primário e do ginásio, né, e do segundo grau. Então, é voltar ao jardim da infância. Por quê? Porque toda a revelação já foi completada em Cristo Jesus. Okay? Ela chegou à plenitude. Voltar ao passado, quer dizer, voltar às práticas judaicas, trazer para a igreja, como muitas igrejas fazem hoje em dia, enchem a igreja de elementos judaicos. Tudo tem judaísmo espalhado na igreja, cheio de coisa, né, de instrumentos, porque assim, o pessoal não quer parecer católico, né? Não vai colocar estátua, coisa assim, né? Porque aí vai parecer muito esquisito. Então eles usam outro tipo de instrumental para poder encher e deixar a igreja toda simbólica, que é a idolatria da mesma forma. É só um outro tipo de idolatria, mas é a idolatria da mesma forma. E é pior, na verdade. Consegue ser pior do que a idolatria católica. Porque essa idolatria evangélica, centrada em simbolismos judaicos, além de ser idolatria, tanto quanto a outra, é revestida de um simbolismo que é um retrocesso. Um total retrocesso. Né? Por isso ela consegue ser pior até do que a idolatria católica. Paulo começa então agora a voltar ao assunto pessoal. Até aqui ele veio falando muito teologicamente, né, proposicional. No começo da carta ele foi muito pessoal, ele foi muito direto, muito franco, né, se expôs de uma forma até não muito usual, como nas suas cartas. E aí ele fez várias declarações muito diretas, muito teológicas. Agora ele volta a ser pessoal, volta a se expor um pouquinho mais, tem um tom muito pessoal aqui nesse texto. E ele está dizendo basicamente o seguinte para eles: tornem-se como eu sou.
tornem-se como eu. Pois eu, não tem verbo aqui no grego, né? Mas a gente tem que usar esse verbo, pois eu sou como vocês. O que ele quer falar com isso? Basicamente aquilo que ele falou para Pedro. Sendo tu judeu, vives como gentio. Por que você vai querer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, o ponto dele é, pessoal, eu vivo como gentio. Porque eu não sigo a dieta judaica, eu não sigo mais o calendário judaico, eu não sigo mais aquelas formulações judaicas todas. E eu sou judeu, né? Paulo se orgulhava de ser judeu, puro sangue. Eu não vivo como judeu. Então ele diz, vocês então, que são gentios, porque os gálatas eram gentios, vivam como gentios, não vivam como judeus. Não tentem viver como judeus. Vocês não foram chamados para viverem como judeus. Por isso essa expressão, se tornem como eu sou, pois eu sou como vocês. Ou seja, eu não guardo essas coisas, elas acabaram, elas fizeram parte de uma fase importante, mas uma fase da revelação divina e da ministração da aliança. Mas essa fase acabou. Por quê? Porque ela se concluiu, chegou à plenitude, chegou à conclusão. Então não há por que voltar a isso. Torne-se como eu, pois eu sou como vocês, irmãos. Aí tem um apelo, né? Usa uma expressão bem amistosa. Irmãos, peço a vocês, né? Até pode ser traduzido como suplico, imploro. Peço a vocês, façam isso. Vivam como eu vivo. Sigam o meu exemplo, como eu sigo a Cristo. Ele disse em outra carta. Então, peço a vocês. E aí, ele já alivia um pouco a situação, né? E diz, vocês não me ofenderam. Porque, claro, se você lê o tom da carta dele até aqui, parece que ele está se sentindo muito ofendido pelas coisas que eles disseram, pelo que eles ouviram, e por toda a atenção que eles deram aos judaizantes. Então, soa como se Paulo estivesse magoado, ofendido. Então, ele faz questão aí de dizer, não, eu não estou ofendido, vocês não me ofenderam. Na verdade, ofenderam sim. Né? Ofenderam. Mas Paulo está dizendo que ele não se sente ofendido, apesar de a ofensa ter acontecido. Então, tem a ver aqui com perdão, tem a ver aqui com compreensão. Paulo está sendo compreensivo. E aí ele vai mencionar um fato interessante do passado, lá do primeiro momento em que ele evangelizou os Gálatas. E ele então lembra isso para eles. Vocês sabem que por causa de uma enfermidade da carne, então uma enfermidade do corpo, uma enfermidade física, é isso que ele quer dizer, por causa de uma enfermidade, evangelizei vocês por primeiro, ou como se fosse a primeira vez. Mas também pode significar que foi por isso que ele foi o primeiro a evangelizá-los, porque havia outros evangelistas já em ação naqueles dias. E, por exemplo, Paulo não foi o primeiro a chegar a Colossos. Colossos foi uma igreja plantada por um outro discípulo, não foi por Paulo. Não que Paulo talvez não tivesse tido a vontade de ir lá, mas não teve a oportunidade. Mas aqui especificamente foi ele que foi pela primeira vez até as igrejas da Galácia e as evangelizou. E aí ele está dizendo que o motivo foi uma enfermidade física, que ele já vai explicar dizendo que era provavelmente uma questão de olhos, problema de olhos. Talvez ele estivesse com alguma infecção forte nos olhos, talvez alguma doença, não explica, não há uma explicação clara, mas foi um problema ocular. Isso está bem evidente aí. E por isso, alguns até acham que Paulo tinha um problema de cegueira, ou quase cegueira.
porque ele, numa das cartas, ele fala: vede com que grandes letras eu vos escrevi. Né? Porque a ideia é que, por não enxergar bem, ele escrevia bem grande as suas palavras. E, na verdade, geralmente ele não as escrevia, ele ditava. A maior parte das cartas paulinas não foram escritas por Paulo, nesse sentido, porque ele usava um secretário. Dentro lá da prisão, provavelmente, os soldados não dariam para ele os instrumentos necessários para ele escrever. Então, alguém vinha visitá-lo, se sentava lá do lado de fora da prisão, enquanto ele ditava a carta e essa pessoa escrevia. Né? Alguns até são conhecidos. O escritor de Romanos, nós temos o nome, Tércio, que escreveu, redigiu, vamos dizer, né? A carta é de Paulo, mas foi redigida por Tércio. Aqui nós não sabemos quem, né, redigiu Gálatas, mas possivelmente alguém que o auxiliou. Mas o ponto dele dizer aqui, a questão que ele está destacando, é que a enfermidade física, o problema físico que ele teve era mau, era ruim, né? Ninguém gosta de ficar doente, óbvio. Mas isto desencadeou a evangelização dos Gálatas. Provavelmente ele teve que parar lá naquela região, não pôde seguir a viagem, talvez que pretendia ir para outro lugar, possivelmente. Dá a impressão que não era seu plano original, seu propósito original, parar lá. Mas foi forçado a isso por causa da situação. E, ao mesmo tempo, isso foi uma grande oportunidade para que os Gálatas ouvissem o Evangelho, né, se convertessem. Então, ele fala isso: vocês sabem que, por causa de uma enfermidade da carne, evangelizei vocês por primeiro. E aí ele menciona uma coisa, lembrando que eles tiveram um comportamento diferente no passado e que isso faz com que ele não entenda o porquê que eles estão tão indispostos agora. Ele fala, inclusive, né, essa doença que eu manifestei, eu estava lá com esse problema grave de visão, poderia ser uma tentação para vocês. Ele fala isso, né? Em que sentido poderia ser uma tentação, um teste? Quer dizer, ele não é um apóstolo? Ele não fez, não dizem que ele fez um monte de milagre por aí? Então por que ele não cura a si mesmo? Né? Talvez fosse essa a ideia do teste, ou seja, esse problema de saúde seu pode ser um empecilho para que outros ouçam. Ele disse, não, isso não foi, em hipótese alguma. Apesar de essa minha enfermidade na carne ser um teste, vocês não desprezaram nem desdenharam. E é interessante usar essa palavra desdenharam, porque isso sugere mesmo que a enfermidade que ele estava era um tanto quanto estranha. Estava produzindo algum tipo de aparência, provavelmente, muito ruim. Não sabe o que aconteceu, qual era o problema, mas seria normal que alguém desdenhasse daquilo. Que sujeito esquisito, o que ele tem nos olhos, o que está acontecendo, né? E apesar então da aparência dele estar muito ruim, porque é isso que o texto sugere, os Gálatas o receberam de maneira extremamente positiva. Ele diz, ao contrário, vocês me receberam como um anjo de Deus, como se eu fosse um anjo de Deus. Aliás, mais, ele diz, como se o próprio Jesus Cristo estivesse ali. E por que é que Paulo está lembrando isso deles, dizendo, porque eles estão sendo agora muito incoerentes. Porque o ponto é que os judaizantes estão fazendo graves acusações contra Paulo. Graves acusações. Mas é como se ele dissesse, só que vocês já me viram muito pior. E mesmo assim vocês
Não desdenharam no passado. Por que estão desdenhando agora? Por que agora vocês estão nessa situação aí, né? Outro dia até eu recebi esses grupos do WhatsApp, né? Uma mensagenzinha de alguém falando assim: se você quiser falar mal de mim, me chame, porque eu sei um monte de coisa péssima a meu respeito. Então eu posso falar muita coisa para ajudar. Se você quer falar mal de mim, eu tenho muita coisa para te ajudar a falar. Quase isso que Paulo está dizendo aqui, né? Ele está dizendo: vocês estão acreditando aí nessas coisas que os judaizantes estão dizendo, mas vocês já me viram numa situação muito pior. E, no entanto, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Jesus. Não como se eu fosse o próprio, mas como se o próprio Jesus estivesse ali. Agora, então, ele faz a pergunta, no verso 15: onde está agora a bem-aventurança de vocês? Se você olhar no grego lá em cima, né, no comecinho, ele fala pou on homakarismos. Esse makarismos é aquele termo que Jesus usa lá em Mateus 5, para dizer bem-aventurados, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados, né, os que choram, bem-aventurados, que a Revista Atualizada traduziu como exultação. Onde está agora a exultação de vocês? É uma tradução possível, mas dá a impressão que não é a melhor tradução, porque o ponto parece ser que eles, naquele momento em que Paulo chegou lá, detonado fisicamente, vou usar um termo aqui, né? Uma situação péssima fisicamente falando, e que eles o receberam como um anjo de Deus, como se fosse, né, estivessem recebendo o próprio Cristo. E então, quando eles ouviram a pregação de Paulo, e quando eles se converteram de fato a Cristo, houve conversão, eles disseram: mas nós tivemos muita sorte. Essa era a ideia, usando um termo mais pagão, né? Tivemos muita sorte. Por quê? Porque ele não ia nem parar aqui. Ele ia passar direto, ele ia para outro lugar. E esse problema de saúde que ele teve fez com que ele parasse aqui. E só por isso nós ouvimos, e agora a gente conhece a verdade. Então eles se sentiram bem-aventurados naquela hora. Eles se sentiram bem-aventurados, se sentiram abençoados. Então, não é sorte, é bênção. Né? Eles se sentiram abençoados por isso. E aí Paulo está perguntando: agora vocês não se sentem mais? Aquilo que vocês lá no passado, naquele momento, vocês disseram isso. Olha, como nós somos bem-aventurados, né? Porque Deus usou uma enfermidade física dele para ele passar por aqui, e desse modo ele pregou para nós. Então a gente só conheceu a verdade por causa de uma circunstância negativa, por causa de uma circunstância ruim, péssima, né? Porque Deus usa o mal para o bem. Deus pode usar as situações mais adversas, mais terríveis, para fazer coisas grandiosas, estrondosas. E a gente às vezes só vai perceber isso muito tempo depois. O porquê é que certas coisas aconteceram, quantos livramentos, mas também quanta bênção, né? E aqui especificamente é isso que ele está perguntando. E agora, vocês não se sentem mais bem-aventurados? Vocês se sentiam tão bem-aventurados naquele momento, né? Tão privilegiados por terem recebido a pregação, recebido a palavra? Eu testemunho, pois, a vocês. Ele usa até aquele termo martírio, né, que é muito comum no Novo Testamento para testemunho formal. Então, eu testemunho, pois, a vocês que, se possível, os seus olhos vocês teriam arrancado e dado para mim. Uma expressão muito, muito forte, né? Vocês teriam arrancado os próprios olhos, de tanto que vocês se sentiam bem-aventurados naquele momento, de terem recebido a palavra, de terem entendido a verdade, e agora tudo mudou, né? Agora vocês estão bravos comigo, achando que eu não preguei o evangelho corretamente, achando que eu não expliquei tudo, achando que eu falhei com vocês.
Então, é uma pena, Paulo está lamentando que eles tenham mudado tanto de atitude. E, mais uma vez, então, fica claro porque é que o problema estava nos olhos, né? A doença, evidentemente, era de natureza ocular. Não sabemos o quê, mas era alguma coisa bastante grave, feia, assustadora, e que poderia ter sido uma causa de tropeço, né, para os gálatas, mas não foi. E eles se sentiram muito bem-aventurados naquele momento, mas depois, infelizmente, com a poluição dos judaizantes que passaram por lá, isso tudo se enfraqueceu. E aí ele diz: então, inimigo de vocês tenho me tornado por ser verdadeiro com vocês? Ele fala: agora, antes vocês me trataram melhor do que se tratassem a um anjo. Se o próprio Cristo tivesse aí, mas agora vocês me consideram inimigo. Porque eu não fico bajulando vocês. Essa é a ideia. Porque eu não fico bajulando vocês, porque eu falo a verdade, e a verdade muitas vezes dói, a verdade muitas vezes é difícil de ser ouvida. Então, por isso, eu sou um inimigo por falar a verdade. É basicamente isso que ele está falando. É uma situação que todos enfrentam na vida mais cedo ou mais tarde, né? Um dia você fala a verdade, se você mentir, a pessoa te considera muito especial, mas se você, especialmente se alguém quer um elogio, né? Se alguém quer um elogio e você faz o elogio mentindo, você é a pessoa mais espetacular que existe. Mas se você fizer uma crítica e ela é verdadeira, você se torna um inimigo. Então, é essa mesma situação que Paulo estava enfrentando lá com os Gálatas. E aí veja que ele introduz o terceiro partido, porque eu disse lá no começo desses estudos, Gálatas acho que é a única carta do Novo Testamento, das Paulinas, né, que não tem só um eu e vocês, eu e vocês, eu e vocês. Tem um eu, vocês e eles. Tem um terceiro partido aqui na história. E Paulo aqui, ele introduz esse eles muito naturalmente nas frases, sem parar para explicar quem são esses eles, porque evidentemente todos eles sabem quem são. Nós que somos leitores, 20 séculos depois, não temos a mesma facilidade de saber, por isso que tem que dar uma estudada mais cuidadosa no texto, não passa batido. Mas eles são aquele grupo de judaizantes que foi atrás, passou pelas cidades atrás de Paulo, né? Paulo passou em algum lugar e foi embora, eles iam lá naquela cidade para tentar corrigir a pregação de Paulo. Então, esses são eles, por isso que ele fala aí, eles, não diz nome, mas eles sabem de quem ele está falando, eles zelam por vocês não corretamente. Uma expressão que Paulo gosta de usar nas suas cartas, esse zelo, né? Inclusive, isso é praticamente uma transliteração do grego, que também é zelo, né? E Paulo diz, eles zelam, que é um termo muito rico também, porque ele, em alguns momentos pode significar até ciúme. Então, quando a mulher, o marido, né, tem zelo pela esposa, tem ciúme da esposa, isso pode ser num bom sentido e pode ser num mau sentido. É um termo que ele pode ser usado para o bem e para o mal. Quase todos os sentimentos podem ser usados para o bem e para o mal. E aqui, mas geralmente esse termo ele soa mais positivo, ou seja, alguém que se dedica muito, alguém que se entrega, alguém que mostra muito interesse por alguém. Um cuidado muito grande por alguém. Então, Paulo diz,
eles mostram esse cuidado mesmo. Eu percebo, eles tiveram todo o trabalho, né, de viajar, ir até onde vocês estão, passar tempo aí. Ou seja, dá para ver que eles se dedicaram muito em relação a vocês. Só que não fizeram isso da forma correta, pelos motivos corretos, pelas razões corretas. Fizeram isso por motivos obscuros, por motivos impróprios. Então, eles zelam por vocês, mas não da forma correta, como se devia zelar, isso que ele está falando. Ao contrário, usa uma conjunção adversativa muito forte aqui, né? Ao contrário, separar vocês, eles querem colocar vocês de lado. Eles querem colocar vocês, acho que uma palavra melhor seria isolar. Eles querem isolar vocês. Colocar vocês num cantinho separados. Por quê? Porque eles querem vocês só para eles. Seria essa a ideia. Então, eles querem separar vocês, eles querem isolar vocês de quem? Isolar do próprio Paulo, mas isolar da própria igreja, da igreja dominante, por assim dizer. Porque, lembre-se sempre, já houve uma decisão tomada formalmente pela igreja, o Concílio de Jerusalém, lá narrado em Atos 15. Então, o problema que eles estão discutindo, e que ainda está convencendo muitos dos gálatas, dos cristãos gálatas, já foi resolvido teologicamente. A igreja formalmente se reuniu e tomou uma decisão, uma posição. Qual foi a posição? Não tem circuncisão. Não tem essas coisas, isso acabou. Mas, o que os judaizantes estão querendo aqui? Paulo está dizendo, eles querem colocar vocês num canto, separar vocês, porque aí vocês ficam sem referenciais. Sem referenciais. Então, quais serão os únicos referenciais de vocês? Eles. Em outras palavras, o que eles querem é explorar vocês. Eles querem explorar, mas como é que eles vão explorar vocês? Se eles conseguirem isolar vocês dos outros. De mim, dos outros apóstolos, da própria igreja, genericamente falando. Vocês ficam sem referenciais, vocês não têm mais como comparar uma coisa com a outra. Se vocês não têm mais como comparar uma coisa com a outra, eles fazem de vocês o que eles bem quiserem. Irmãos, essa é a estratégia das seitas. As seitas sempre fazem isso. O que elas fazem? Elas pegam um grupo e isolam esse grupo, separam esse grupo, deixam esse grupo sem referencial nenhum. Então, os líderes se tornam os únicos referenciais. Aí para frente é só lavagem cerebral. É a coisa mais difícil que tem reverter um quadro como esses. Por isso que a igreja é importante como corporação, corpo, para que membros não se isolem, porque se eles se isolam, eles ficam sem referenciais, e aí sim podem ser facilmente enganados por qualquer pregação falsa. Mas quando as igrejas se mantêm unidas, elas conseguem se autorreferenciar, assim, referenciar umas às outras, de maneira que é muito mais difícil, certo? Para um grupo se desviar. Um corrige o outro. A federatividade, observe, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja federada, ou confederada. Claro que isso tem coisas negativas também, claro que problemas existem, todas as instituições são imperfeitas, todas são. Todas têm defeitos. Por quê? Porque onde tem homens, tem pecados, tem defeitos, tem falhas, tem exageros, tem distorções. Mas a federatividade ajuda a manter
referência, referencial. A igreja que ela é autônoma demais, que ela só existe por si mesma, ela não tem como comparar. Naturalmente ela tem mais facilidade de seguir o caminho de seita. Então, é interessante Paulo usar isso daí. Veja que ele fala, o zelo, eles estão sendo muito zelosos. Mas não é um zelo correto. Porque o zelo que eles estão usando é para isolar vocês, de maneira que vocês se tornem cativos deles. Verso 18. O bom, porém, e ele usa aquele termo kalon, né, que é um termo muito também clássico, muito conhecido no grego, né, o bom mesmo, o bom perfeito, o bom total. Né? Então, o bom, porém, é ser zeloso corretamente. É ser zeloso da forma certa, da forma correta. E sempre a ideia dele é não só seletivamente, mas sempre. Não somente na presença de vocês. A ideia aqui é que, na verdade, esses judaizantes lá, eles estavam parecendo zelosos, mas só quando estavam junto com eles, com os Gálatas. Então, era um zelo hipócrita. Então, no fundo, era um zelo só ensaiado, teatral, não era um zelo verdadeiro. Então, o que Paulo está dizendo é, eu sei que essa minha carta está pesada, eu sei que a linguagem aqui em alguns momentos está muito forte, mas é porque eu não sou zeloso só na frente de vocês, só para parecer, para tentar enganá-los. Agora mesmo, longe de vocês, eu estou extremamente preocupado com vocês. Então, a ideia que está dizendo é, o mesmo zelo que eu demonstro, e demonstraria se eu estivesse aí, eu demonstro aqui, escrevendo essa carta dura, difícil, complicada, mas necessária. Então, não somente na frente de vocês. E aí, dá para ver o sentimento brotando, né? Tem um vocativo aqui, né? O grego tem essas expressões, né? Ele usa teknamu, aí no verso 19, filhinhos meus, mas tem que colocar um ó aí na história, porque ele não está, ele está usando, a expressão é vocativa no grego, ou seja, é um suspiro, é uma expressão que vem do fundo do coração, uma expressão forte, né? Disse, eu não estou sendo zeloso só por disfarce, eu não sou zeloso só na presença, diante de vocês. O correto é ser zeloso sempre, mas corretamente zeloso. Ó meus filhos, por quem novamente sofro as dores, termo técnico aí para dores de dar à luz, as dores da concepção, dores de parto, por quem novamente sofro as dores. Mas paradoxalmente é não até vocês nascerem, até Cristo nascer em vocês, até ser formado. Cristo, Ele cria forma, até a expressão é morfote, de morfologia, né, de tornar forma, até Cristo ser formado em vocês. Eu gostaria de estar na presença de vocês agora, e não estar aqui escrevendo longe, né, sem poder estar. Eu gostaria de estar aí e mudar a minha voz. A ideia é que vocês veriam que, apesar das palavras muito duras que eu estou usando aqui, mas eu não estou falando isso com mágoa, não estou falando isso com ira, não estou falando isso com... Vocês veriam o tom da minha voz e vocês perceberiam que eu estou falando tudo isso com amor, com carinho, como um pai
como um pai que quer o bem do filho, quer muito o bem desse filho. Então eu gostaria de estar na presença de vocês agora e mudar o tom da minha voz, mudar a minha voz, mas eu estou perdido sobre vocês, estou perplexo, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, estou perplexo, estou perdido a respeito do que está acontecendo, o porquê que vocês estão dando ouvidos a esses caras, porque estão dando ouvidos a eles. Ele já usou termos muito fortes, né? Eles hipnotizaram vocês, eles enfeitiçaram vocês, eles lançaram um feitiço em cima de vocês. Ele usou esse termo lá no começo. O que eles fizeram? Eu não consigo entender. Que mágica, que magia, é tudo simbólico, evidentemente, é tudo figurado, mas que tipo de magia, que tipo de mágica, que tipo de hipnose eles produziram em vocês? Eu estou perplexo sobre essa situação. Mas veja que no meio dessa informação tão pessoal, tão sentimental, ele faz uma das declarações mais impressionantes teologicamente falando, né? Descrevendo aí a dificuldade que é evangelizar alguém de fato. O que significa de fato levar alguém a Cristo? Levar alguém a Cristo. Em tempos, meus irmãos, em tempos em que evangelização muitas vezes é sinônimo de entregar um folheto, e as pessoas pensam que evangelizar é encontrar alguém, pega aí o folhetinho e lê lá na sua casa. Em tempos em que as pessoas às vezes pensam que evangelizar é mandar uma mensaginha, um e-mail, uma coisinha insignificante, precisamos aprender que evangelizar é gerar filhos. Gerar filhos não se faz de forma superficial. Tenho para mim que muitas vezes o tipo de evangelização que é feito nos tempos modernos mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda, porque deixa as pessoas com uma impressão superficial de que o Evangelho é uma coisa superficial, de que ele é uma coisa que só basta ler uma coisinha ali, fazer uma oraçãozinha rápida, está tudo resolvido. Isso é um grave equívoco, isso não é evangelização. Isso pode ser pré-evangelização, ou seja, você está preparando alguém para isso, mas evangelização não é isso. Evangelização é uma luta de vida e morte, é uma batalha. E o evangelista é quem mais sofre. Quem mais sofre, porque não é uma questão de jogar alguma coisa na mão de alguém e dizer agora, tá, por sua conta que eu tenho mais coisa para fazer da minha vida, eu tenho meus compromissos. O evangelista é quem está envolvido com aquela pessoa. Como uma mãe sentindo dores de parto. Essa é a melhor figura que podia existir. Para comparar, não é à toa que Paulo a usa. Só que no caso ele está falando aqui que é pela segunda vez, porque ele já fez isso lá atrás. Ele já teve as dores todas para que eles nascessem de novo. Para que eles de fato nascessem de novo. Eu tenho a impressão que um dos problemas das conversões superficiais dos dias modernos é justamente pela evangelização superficial. É claro, porque uma evangelização superficial só pode gerar adeptos superficiais do Evangelho. Não pessoas nascidas de novo. Para nascer de novo dói. Dói. Quem sofre as dores é o evangelista. É ele que sofre as dores de parto, para que Cristo seja formado. De fato, formado, tenha forma, crie forma dentro das pessoas.
Porque quando Cristo é formado, cria forma dentro das pessoas, elas mudam. E como mudam? Mas por que será que as pessoas vão para as igrejas, enchem as igrejas e não mudam? Continua exatamente igual. Só que cheio de linguajar, cheio de aparência cristã. Mas na hora do teste lá fora, age igualzinho o mundano. Pode ser que alguma coisa ou outra até abandone. Mas o coração continua alimentando todas aquelas mesmas coisas de antes. É gerar filho. E para gerar filho dói. E é isso que Paulo está dizendo. Eu estou tendo que passar por essa experiência pela segunda vez. Escrever essa carta aqui está me dando a mesma dor que eu tive lá, naquele dia em que eu parei na cidade de vocês, com aquele problema sério nos olhos, mas o resultado daquilo foi conversão. Mas agora eu estou perplexo, eu estou perdido a vosso respeito. E aí ele vai entrar aqui numa parte do texto muito difícil para nós. Até aqui estava bem fácil, agora ficou muito complicado, porque ele vai usar uma ilustração, que é difícil para nós entendermos essa ilustração. Mas vamos lá. Versículo 21. Digam-me, os que sob a lei desejam estar, a lei não ouviram? Ou seja, vocês que aí estão querendo seguir a lei dessa forma, vocês nunca ouviram a lei? E aí ele vai introduzir o que ele vai chamar, inclusive, de uma alegoria. E é nisso que reside nossa dificuldade de entender. Porque isso tem implicações que daqui a pouco eu vou esclarecer. Mas observem. Qual é o ponto de Paulo até aqui? Você só entende, de fato, o que ele vai dizer daqui para frente se você relembrar aquilo que nós já estudamos. Paulo acha a lei uma coisa ruim? Não acha a lei uma coisa ruim. Claro que não. Mas então por que ele parece bater tanto na lei? Porque ele está, na verdade, batendo no mau entendimento judaico da lei. Que basicamente, para resumir toda a história até aqui, consiste em esquecer um ponto fundamental. Qual é o ponto fundamental esquecido? Que a aliança não começa em Moisés. A aliança não começa em Moisés. A aliança é anterior a Moisés. E por isso Abraão volta à cena agora, nesse texto, que ele já tanto mencionou antes. Porque ele disse, a aliança está lá em Abraão. Se você quer pensar em judaísmo apenas, você não pode começar em Moisés, você tem que começar com Abraão. Se a gente quiser falar da criação, você tem que voltar para o Gênesis, mas Paulo aqui não está pensando, ele deixa Noé e Adão de fora, que são as duas primeiras ministrações da aliança, e começa já em Abraão, a partir de Abraão, porque ele está falando do judaísmo. E para o judaísmo, o pai da nação é Abraão, e de fato ele é. Mas o ponto que ele está dizendo é, vocês se esquecem da aliança com Abraão e acham que a única que existe é a de Moisés. E ao fazer isso, vocês desconectam a lei da promessa. Vocês tornam a lei desconectada da promessa. E porque tornam a lei desconectada da promessa, pensam que a salvação é pela lei. Então o que ele está atacando não é a lei, mas o mau uso da lei, o legalismo. O que é o legalismo? O mau uso da lei. Na verdade é o mau entendimento da lei. Porque o ponto de Paulo é dizer, a lei não é uma concorrente da promessa, não é uma concorrente da graça, não é um acréscimo, não é uma subtração, a lei é um elemento da promessa. Então, a aliança abraâmica é anterior à aliança mosaica. Você não pode entender a aliança mosaica desconectada, fora da aliança abraâmica. Deus prometeu a Abraão salvação pela fé,
pela promessa. O que quer que seja que venha depois não pode contrariar isso, não pode ir contra esse aspecto. Então você não pode colocar a lei contra a graça, você tem que colocar a lei como uma serva da graça, um instrumento da graça de Deus. E é por isso que ele vai agora continuar usando essa questão da lei de uma forma negativa, pejorativa, mas lembrando, não é a lei em si mesma, e sim o mau uso da lei. Vamos lá. Então vocês não ouviram a lei, ele está dizendo? Está escrito, pois, que Abraão 2 filhos teve. Um da escrava, um da livre. Porém o da escrava, segundo a carne, foi gerado. O da livre, através da promessa. O que ele está lembrando? Ele está dizendo, Abraão teve 2 filhos, certo? Isaac e Ismael. Mas em que contexto, em que situação Ismael foi gerado? Ele disse segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque não foi algo que Deus disse, Abraão, eu estou atrasando, demorando, né? Para dar um filho para você, então dá um jeito aí. Resolva o problema por sua própria conta. Deus não mandou fazer isso. Mas Sara e Abraão decidiram fazer isso. E ao decidir fazer isso, eles criaram um maior problema para eles. Mas o ponto aqui, dizer segundo a carne, então, segundo os pensamentos humanos, segundo as ações humanas, não foi segundo a promessa. Mas, de qualquer maneira, sim, é preciso reconhecer, Abraão teve 2 filhos. Mas lembre-se, um foi aquele que Deus prometeu. O outro foi aquele que os homens inventaram, que os homens deram um jeito, que os homens formaram. Claro que Deus é que dá a vida, Ismael só nasceu porque Deus autorizou, mas o ponto aqui de Paulo é mostrar as intenções, as razões por trás do nascimento das 2 crianças. Uma nasceu, a razão por trás é a promessa, a outra nasceu, a razão por trás é a carne. Aí ele explica para que eles entendam, ele diz: estas coisas são uma alegorização. Não o fato de que nasceu lá 2 meninos, não é isso. O que eu vou falar agora é uma alegoria, uma alegorização. Inclusive, o termo grego também aqui é praticamente transliterado porque ele fala uma alegorúmena, uma alegorização. Agora isso nos dá um problema. Por quê? Porque se você já estudou teologia reformada, interpretação, hermenêutica reformada, nós vivemos dizendo que a alegorização é ruim, que você nunca deve fazer a alegorização. E, no entanto, você vê aqui Paulo está dizendo que ele vai fazer agora uma alegorização. E agora nos complicou a vida, né? O que a gente faz então? Estamos errados? Porque, entenda, o que é uma alegorização? É um método de interpretação, é um método hermenêutico, nós dizemos. O que eu estou fazendo até agora aqui é seguir um método hermenêutico, que você pode chamar, se você quiser, esse método de gramático histórico, ou histórico gramatical. Por quê? Porque eu estou o tempo todo aqui, analisando a melhor tradução gramatical possível dentro de um contexto histórico. Eu nunca estou interpretando esses termos fora, eu não estou extraindo ele do contexto e tentando dar uma interpretação puramente gramatical. Não, ela não é puramente gramatical, porque a língua é viva. A língua é viva. Hoje mesmo nós usamos palavras que lá no passado tinham outro significado, outro sentido. Então eu dependo da história, eu dependo do contexto histórico para conseguir entender gramaticalmente o verdadeiro significado do momento em que foi escrito. Isso a gente chama de método hermenêutico, método interpretativo, gramático, histórico. Embora as duas expressões sejam muito fortes, gramático e histórico, mas o termo principal é contexto, contextual. O contexto cultural, social,
do momento. Eu estou sempre tentando entender o que está acontecendo com Paulo, que cidade que era, onde é que estava, qual era o momento, que influências externas, né, estão sobrepostas ao texto. Então, é um contexto cultural, histórico, mas também o contexto literário, ou seja, cada expressão tem que ser interpretada dentro do conjunto de expressões do texto. Por isso que eu estou, agora há pouco eu mencionei Abraão, ele mencionou lá atrás Abraão, está retomando agora, temos que cruzar as informações, né? Não podemos interpretar esse versículo isoladamente. Isso é basicamente exegese ou interpretação histórico-gramatical. O que é interpretação alegórica? Ela não está nem aí para essas coisas, nem aí para essas coisas. A interpretação alegórica, ela, de forma subjetiva e até mesmo aleatória, simplesmente dá sentidos outros a cada termo que eles não têm lá nos termos, originalmente como ele foi escrito. Isso é alegoria. As escolas de alegoria, elas existiram no judaísmo. Alguns rabinos, eles diziam que, tão longe na questão alegórica, que eles diziam que pouco importava se uma palavra significava alguma coisa, que eles conseguiam dar sentidos até para as curvas das letras, se eles quisessem. Eles conseguiam dar sentido até para as curvas de uma letra. Se essa letra tem uma curva, então essa curva dessa letra, esse O aqui, né, vamos usar modernamente, esse O, o que ele é? Ele é uma volta, então eu vou interpretar isso como sendo uma coisa circular, não importa se o som é O ou O. Mas é claro que isso é um exagero de alguns rabinos lá do passado, mas houve um filósofo judeu chamado Filo de Alexandria, e ele é o mais conhecido dos intérpretes judeus alegóricos já lá do tempo cristão, né? E ele fez uma alegoria de Agar e de Sara. É interessante porque ele fez uma alegoria de Agar e de Sara, e Paulo também cita aqui Agar e Sara. E nessa alegoria, o Filo, ele disse que Agar representava um tipo de pensamento humano e Sara outro. Ele dizia que Agar representa um tipo de pensamento primitivo e que Sara representa um pensamento filosófico, um pensamento evoluído. Isso claramente é uma alegoria. Mas será que é isso que Paulo está falando? Será que é esse tipo de interpretação que Paulo está usando? Na verdade, não. Embora ele use a expressão alegoria, o que ele vai fazer de fato é uma tipologia. Uma tipologia. O que nós chamaríamos hoje, nos métodos hermenêuticos, de tipologia. Ele vai encontrar lá no Antigo Testamento alguns tipos que tipificam. Isso é bem comum no Novo Testamento. Por exemplo, né, Jesus disse, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Isso é uma tipologia. Ele está se comparando à serpente de bronze. Isso não é uma alegoria, isso é uma tipologia. Paulo fala, aquela rocha lá no deserto que foi ferida e dela jorrou água para saciar o povo de Deus, é uma tipologia de Cristo, porque Ele é que foi ferido, né, para saciar a nossa sede. Então, uma coisa é diferente, tipologia não é a mesma coisa que alegoria. Okay? Então, essa palavra assustadora aqui que a gente lê, alegoria, deve ser interpretada dentro do contexto gramático histórico, e nele ela significa tipologia, e não o que hoje nós entendemos por alegoria. Tá? Muito bem, então qual é a tipologia? Ele diz, elas quem? Agar e Sara. São, pois, duas alianças. Dois casamentos, né? Duas alianças. Uma do Monte Sinai, para a escravidão gera. Esta é Agar. Pois Agar é do Monte Sinai, na Arábia. E corresponde à
atual Jerusalém, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, a qual é a nossa mãe. Bom, então ele compara Sara e Agar, e dizendo, uma é escrava, outra é livre. Elas, portanto, tipificam, porque as duas estão relacionadas com Abraão, o pai da fé. Mas elas tipificam, portanto, duas posturas, duas alianças, dois entendimentos a respeito da aliança. O entendimento agariano, né, e o entendimento de Sara. O que dificulta um pouco são essas menções que ele faz aqui ao Monte Sinai, à Arábia, né? Porque a gente fica pensando, mas de onde é que ele tirou essas coisas? Ele tirou da história, porque acredita-se, e se acreditava isso lá no primeiro século, que quando Abraão despediu Agar para que ela fosse embora, ela foi para essa região. Para a região onde fica a Arábia, né? Ao sul de Israel, ao leste e ao sul. Então ela foi em direção sudeste, mais ou menos isso. E alguns relatos falam que ela foi tão longe que ela foi onde hoje se chama Arábia Saudita, alguns dos seus descendentes, bem, portanto, para o sul e para o leste. Então, Paulo está usando essa informação histórica para dizer que o Sinai está lá na Arábia, na região sul, e, portanto, para lá Agar foi. O que ele parece estar querendo dizer é o seguinte: já que eu falei com vocês de forma proposicional, direta, clara e não adiantou nada, então agora eu vou usar uma ilustração, para ver se através dessa ilustração vocês entendam de uma vez o que eu estou querendo dizer. E essa ilustração é a seguinte: Abraão teve duas esposas, né? Na verdade uma só, a outra foi uma concubina, uma escrava. Mas as duas tiveram filhos, um da carne, o outro da promessa. Se vocês seguirem a lei do Sinai, desconectada de Abraão, só resta a escravidão para vocês. Sara foi embora, quer dizer, Agar foi embora, foi mandada embora, ela se desconectou, ela se separou, né? ela foi colocada para fora. É o que vocês estão fazendo, vocês estão usando a lei desconectada de Abraão. Mas Sara nunca se desconectou de Abraão. Então, ela é a forma correta para você entender a lei. Não é a lei que escraviza, é a lei que liberta. Porque a função da lei é entregar você a Cristo. E, portanto, é a lei da liberdade. Então, é por isso que ele usa essa difícil história aqui, né, sem nós termos conhecimento desses recursos, nós vamos ter muita dificuldade de interpretar essa passagem, mas basicamente é isso que ele quer dizer. Veja que ele compara a Jerusalém terrena, aquela que estava lá, que não tinha caído ainda, porque ela foi destruída provavelmente uns 10 ou 15 anos depois dessa carta, né? Acho que um pouco mais, uns 20 anos depois dessa carta. E mas ela estava lá ainda funcionando, a Jerusalém, e Paulo já menciona uma Jerusalém de cima, a Jerusalém do alto, celeste. Então ele fala, a igreja é muito maior, ela não está restrita aos judeus. Ela, na verdade, é muito maior do que isso, e ela é a nossa mãe, a Jerusalém do alto. Fechando então, a última parte, está escrito: alegre-se a estéril que não dá à luz, clame e grite a que não sofre dores, pois mais numerosos são os filhos da abandonada do que da que tem marido. Então, Paulo usa isso aqui para dizer, estar com a maioria não significa estar correto, né? A voz do povo não é necessariamente a voz de Deus. Aliás, geralmente a voz de Deus está com a minoria.
Ele fala, hoje o número muito maior de filhos são os filhos de Agar. Ela que, e aliás é um fato histórico, inclusive. Mas não significa que estar com a maioria é estar correto. Vocês, pois, irmãos, veja, outra vez o termo adelphos, adelphoi. Vocês, pois, irmãos, como Isaque, são filhos da promessa, não são filhos da carne. Aliás, vocês nem têm sangue abraâmico. Vocês são filhos da promessa. Mas como naquele tempo o da carne, o nascido da carne, perseguia o do Espírito, o nascido do Espírito, assim também agora. Vocês têm que esperar esse mesmo tipo de perseguição. Esse é um ponto difícil também, porque não há uma indicação clara no Antigo Testamento de que Ismael perseguia, perseguia Isaque. Não há uma indicação clara, mas provavelmente Paulo está tirando isso de Gênesis 21:9. Lá em Gênesis 21:9, aquela cena, em que Sara vê o filho de Agar, a egípcia, também por isso, o Sinai, a região sul, de lá que ela veio, que ele caçoava de Isaque. Essa expressão caçoava é que dá uma ideia de perseguia Isaque. Ele importunava Isaque, porque ele era muito maior, Isaque era pequenininho, tinha uma diferença de idade muito grande. Então, maltratava, pode significar, maltratava Isaque. Paulo usa essa expressão aqui para dizer, é por isso que ainda hoje também os filhos, aqueles que seguem a lei como se ela fosse desconectada de Abraão, acabam perseguindo os cristãos atualmente. Verso 30, porém o que diz a Escritura? Expulse a escrava e o filho dela, pois não será herdeiro o filho da escrava com o filho da livre. Portanto, irmãos, nós somos herdeiros, ele fala, portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ou seja, nós percebemos que o que ele está falando aqui é tipologia e não, como hoje nós interpretamos, alegoria. Ele não está alegorizando termos da maneira como, mais tarde, por exemplo, um intérprete cristão de Alexandria, que eu já mencionei que lá viveu Filo, um dos filósofos judeus, e esse era um teólogo cristão chamado Orígenes, em Alexandria, ele de fato, às vezes interpretava bem o texto, mas às vezes fazia umas viagens absurdas através de alegorização. Essa alegorização não tem fundamento bíblico. Então, continuamos sustentando que o melhor método de interpretação é o histórico gramatical. Mesmo quando existe tipologia, ela pode ser entendida a partir de uma análise histórico-gramatical. Ok? Conclusões, então. Algumas considerações finais. Resumindo boa parte do que nós já explicamos. Paulo retorna aqui aos exemplos pessoais, como uma forma de tentar trazer os Gálatas ao bom senso. Fala sobre o passado, sobre a excelente receptividade que eles deram a ele, apesar da enfermidade física, a qual, na verdade, motivou o encontro, mostrando o quanto eles haviam sido abençoados e como eles se sentiram abençoados por isso, e Paulo também se sentiu altamente abençoado por aquele encontro, Eles tinham se sentido bem-aventurados, tinham entendido o quanto as coisas humanas, carnais, são secundárias. Aliás, eles não levaram em conta a própria doença física de Paulo, porque receberam o conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus. Mas, depois acabaram mudando um pouco de opinião. Paulo descreve seu sofrimento com aquela situação, justamente porque eles mudaram de opinião, como de uma mãe tendo que dar à luz outra vez. Porém, na verdade, é Cristo que nasce, é formado dentro deles, e essa é uma experiência bastante dolorosa, especialmente para o evangelista. A fim de esclarecer
o que ele ensinou de forma proposicional até agora ele foi muito direto, muito teológico, muito preciso, mas parece não ter funcionado, então ele lança a mão de uma ilustração, a qual ele próprio chama de alegoria, mas nós já entendemos aqui que na verdade é uma tipologia. Ele retoma o exemplo de Abraão, que ele está usando o tempo todo até aqui, e seu filho prometido Isaque, né, o filho da promessa, e lembra para eles que Abraão teve outro filho, nascido de uma escrava, o qual simboliza os adversários judeus. Uma vez que Agar vem do Sinai, né, e vai para o Sinai depois, Paulo liga isso com o lugar onde a lei foi doada, e com a própria Jerusalém atual, que está escravizada em seu legalismo, justamente porque está desconectada da aliança abraâmica. Em contrapartida, ele fala de Sara e o filho da promessa, que corresponde a Jerusalém de cima, a qual é livre. O objetivo de Paulo é ilustrar com isso que a salvação é pela promessa, a qual é superior à revelação posterior da lei no Sinai. Portanto, os gálatas não devem abandonar a salvação pela promessa para confiar numa salvação pela lei, pois seria o mesmo que rejeitar a filiação em Isaque para se tornar um filho bastardo, um filho como Israel. Então, o ponto é sempre esse, né? É abandonar a perfeição para voltar ao parcial, é abandonar a plenitude para voltar ao rudimento, é abandonar o que já é completo para, de alguma maneira, reassumir o que é parcial. Esse é o resumo, o ensino dessa complexa, difícil passagem da carta de Paulo aos Gálatas. Quero dar um espaço para os irmãos fazerem perguntas, se quiserem. Se alguém